E amém. Eu vou pedir para o Fernando projetar, e ainda em pé, nós vamos ver o verso de número 6, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, que nós lemos. Obrigado, Ministério de Louvor, vocês são uma bênção, mas não é tudo, Deus tem mais para a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos ler juntos? Por esta razão, vamos lá? Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Se assente, querida igreja, que alegria podemos celebrar esse Deus maravilhoso. Eu não sei aqui, a maioria que já me conhece há algum tempo, sabe que a minha primeira formação é na área de química. E o Abraão, o Sueli, a gente não se dá conta que a química está presente em tudo na nossa vida, tudo que tem, né, esses acrílicos, tudo aqui, Gustavo, tem alguma coisa de química. A gente está funcionando porque a química está rolando, as reações estão acontecendo. E uma das coisas que a gente não imagina ou não se lembra, que isso daqui é uma reação química. Isso daqui que é o fogo, se chama, vai ficar um cheiro aqui, né? Se chama combustão. Combustão também pode ser chamado por alguns de oxigenação. O que é isso? É quando o material combustível, Carlos, Jennifer, se encontra com um material comburente e há uma faísca, há uma temperatura de ignição e faz o fogo pegar. Segundo os estudiosos aí, foi o homem erectus, que antes do Homo sapiens, né, lá na era do Paleolítico, que descobriu e controlou o fogo. Mas na verdade o que o ser humano descobriu, a tecnologia de ponta da época, hoje a gente fala assim, como que a gente vive uma geração, Arthur, Paulinho, uma geração que descobriu tantas coisas. Hoje, alguém de nós consegue viver sem celular? Alguém de nós consegue viver sem GPS? Então a gente imagina, Juliana, que a gente vive o top, o momento, mas na verdade quando o ser humano lá atrás, alguns milhões de anos, descobriu que a faísca fazia um combustível, um comburente pegar fogo e controlou o fogo, o homem foi uma descoberta tanto quanto as que nós temos hoje. Então nós temos aqui a madeira, tem a pólvora. Por que não pega fogo? Porque isso daqui é combustível, madeira e pólvora. Aqui em volta tem um comburente. Qual é o comburente, Lilian? É o oxigênio. Por isso que muitas vezes não se pega fogo debaixo d'água. Dá para pegar fogo debaixo d'água? Dá para ter uma reação de combustão debaixo d'água? Dá, mas não é com o comburente oxigênio, tem de ser outro comburente. Já viram aquelas grandes estruturas metálicas que fazem solda debaixo d'água? Debaixo d'água usa um combustível e um outro comburente que não é o oxigênio. Aqui na atmosfera, se não houvesse oxigênio, não pegava fogo. Por que pega fogo? Porque a faísca, ela fez com que o combustível madeira e pólvora, somado ao comburente, pegasse fogo. Quer um outro exemplo aqui? Nós temos essas, aqui deixa eu ver, não vai dar. Essas velas, o ar está ligado, é melhor ficar ligado. Essas velas, parafina, que é derivado do petróleo, né? É parafina, que é um combustível, junta com oxigênio que está no ar, Ivan, e quando dá uma faísca, pegou fogo. Então, o fogo é algo que faz, imagine se a gente, Leandro, não vivesse na era pós-descobrimento do fogo. Alguns dizem que a evolução do ser humano está diretamente ligada à descoberta do fogo, Fabrício. E o fogo na Bíblia tem tudo a ver com a nossa vida também. Deus usou a ideia do fogo para fazer muitas metáforas e aplicações práticas da nossa vida com ele. Por exemplo, no dia de Pentecostes, houve labaredas de fogo distribuídas entre todo mundo, línguas de fogo. Uma vez perguntaram para John Wesley como que ele conseguia juntar e pregar para mais de 30 mil pessoas.
Wesley, segundo a história, ele parava com o cavalo dele nas vilas, ele tinha lá um porta-bíblia na sela do cavalo, que ele andava cavalgando e estudando a Bíblia, e quando ele parava nos vilarejos, ele nem descia do cavalo, ele ficava no lugar de destaque, que era o púlpito dele ali, o altar dele era o cavalo, e aí ele começava a pregar e as multidões chegavam. Ô Marlúcio, um dia, Romilda, perguntaram para Wesley, o que você faz para tanta gente, Demétrio, seguir você? Vira ver você. Ele falou assim, eu me coloco em chamas. Eu me coloco em chamas e o povo quer ver o fogo cair. Lembra de Elias quando ele falou, vamos provar quem é Deus. Se é Baal ou se é Deus. Como que a gente prova? Pela manifestação do fogo. Quando Moisés se converteu, ou Moisés teve uma experiência com Deus no deserto, ele viu fogo na sarça, que não, o combustível não acabava, e o fogo ali manifestava a presença do Senhor. Queridos, eu quero com você nessa noite pensar nessa ideia. Tudo na nossa vida está relacionado com o fogo, com essa ignição, com essa combustão entre um material que pega fogo, que é combustível, e um material que provoca o fogo. Por que que quando você abastece o carro, lá é um combustível, o oxigênio está ali, por que que não pega fogo? Porque falta a faísca. Então quando você tem um combustível, e você tem o comburente, quando você tem a gasolina, e você tem o oxigênio, por que que não pega fogo naturalmente, Berredo? Porque falta a faísca. A faísca é o start, a faísca é a chave de ignição, o Rivael, que faz o combustível e o comburente se misturarem, gerar uma combustão e gerar o fogo. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, a carta, uma das últimas cartas de Paulo. O Elaine, Paulo está terminando a vida dele, está fazendo as últimas recomendações, Emídio. Ô Emídio, você está bonito careca assim, Emídio. Estamos, o novo estilo. Quando Paulo está indo embora, ele fala para Timóteo, Timóteo, eu estou preocupado com você. Você é crente. Paulo não estava em crise porque Timóteo, preste atenção nisso, Timóteo tinha desviado da fé. Não, Lohana, Timóteo era crente. Marília, Timóteo continuava crendo em Jesus. Timóteo continuava sendo um pastor coadjutor que estava assumindo o lugar titular porque o titular estava aposentando e indo para o céu. Timóteo estava tudo de boa. Paulo fala assim, eu louvo a Deus, Timóteo, porque você continua crente, ô Cristiano, ô Rafael, você continua temente, você continua com os mesmos princípios que a sua avó, a Lloyd, a sua mãe Eunice passaram para você. Mas Timóteo, eu estou preocupado com você. Qual que era a preocupação de Paulo com Timóteo? Não é que ele tinha virado ateu, ô Graça, não é que Timóteo tinha desistido do Evangelho, mas Timóteo estava apagado. Timóteo estava morno. Talvez Timóteo estava frustrado porque o mentor dele, o discipulador dele, o mestre dele estava preso e estava para ser morto. Talvez Timóteo estivesse falando, acho que não vale a pena. Não vale a pena abrir célula, não vale a pena liderar célula, não vale a pena liderar ministério, não vale a pena ofertar para a missão. Ah, não dá certo. Talvez Timóteo estivesse nessa crise. E Paulo então escreve falando, meu irmão de caminhada, meu filho na fé, eu louvo a Deus porque você continua crente, mas eu estou preocupado. E eu não vejo a hora de conseguir. Paulo estava ansioso por se encontrar com Timóteo de novo. Por quê? Porque Timóteo estava deixando as cinzas tomar em conta. Timóteo, sabe o que é cinza? É o resultado de um fogo que apagou. Ô Aline, cinza é o resto do combustível que pegou fogo, aquilo que sobrou ficou lá. E Paulo então fala assim, Timóteo, e aí entra o texto que é o verso que nós lemos aqui, por causa disso eu te admoesto. E a palavra de admoestar aí, na língua grega, é a ideia de trazer a memória. A palavra de admoestar ou exortar é se lembre, coloque na sua memória. No grego é animnesco, que vem da palavra amnésia. Então, Timóteo, traga a sua memória, não deixa a amnésia tomar conta de você. Tá, Paulo, o que eu preciso fazer? Reaviva. Reaviva o dom que há em ti. E Rafael, o Eros, a palavra reavivar, na língua original, ela quer dizer, acende a chama de novo. A palavra reaviva que Paulo usou aqui no grego é anadisperue, quer dizer,
sopra a brasa. Quer dizer, joga comburente, para que o fogo não acabe. Para tornar isso bem claro, eu trouxe aqui, eu pedi para a Lúcia, a Leila, dar uma limpada nessa panela. Eu trouxe essa panela aqui da nossa cozinha, uma tampa de panela da nossa cozinha. Essa tampa de panela, para um churrasqueiro, Rafael, para que serve? Abana. Você está fazendo um churrasco, e não sei, o Rafael é bom de churrasco, a Solange também é boa de churrasco. Quando a nossa casa lá em Valinhos tinha uma churrasqueira, a gente chegava da igreja mais cedo, a gente acendia uma churrasqueira lá no fundo, não é bem? A Solange é especialista em acender churrasqueira. Põe lá o carvão, põe lá o combustível, joga a gasolina ou álcool, o que for, e aí você taca fogo. Gasolina não? Não pode pôr gasolina? Vocês viram. Eu quis dizer gasolina como combustível, gente. Solange, vem explicar essa parte, estão pedindo para você vir. Você põe o carvão, tem gente que põe um pão lá no meio úmido, não tem um negócio? Um óleo, não põe gasolina, porque essa conversa, eu estou dando exemplo de que eu Demetrios, que eu não sou churrasqueiro. E aí você joga fogo, mas nem sempre pega. O que você tem de fazer, Luciano? Jogar oxigênio. Você joga comburente no combustível, que não é a gasolina, tá bom assim? Que não é a gasolina, porque senão fica com cheiro ruim o churrasco também, né? Vai ficar meio ruim, pode explodir lá. Mas então, você tem o combustível, que é o carvão, é o álcool, e você tem o comburente, que é o oxigênio. Você joga fogo, mas não pega rápido. O que você tem de fazer? Abanar. Quando você abana, o que acontece, Petros? Você está jogando comburente no combustível, e como o comburente, o combustível já tem o fogo ali, a faísca, vai pegar fogo, e você vai fazer um churrasco gostoso. E ao fazer isso, durante a churrascada, você também abana a brasa, você tira a fuligem, você tira a cinza. Quando o carvão está acabando, quando está ficando só a brasa já apagando, se você der uma abanada, volta o fogo. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, abana a brasa. Quando ele fala reaviva o dom, na língua original, no grego, é isso aqui que ele está falando. Ô Júnior, ele está falando assim, Luciane, ele está falando assim, Paulo falando para Timóteo, você tem o combustível, você tem o comburente. O que seria o combustível, o comburente? Eu fiquei orando e pedindo para Deus, no mundo espiritual, o combustível é aquilo que Deus dá. O combustível é a minha vida e a sua vida. Deus nos deu a vida, nós somos combustíveis na mão do Senhor. Como Wesley, ele se inflamava, ele pegava fogo, então nós somos combustíveis. Qual é o comburente? Não é à toa que Deus associa o Espírito Santo com o ar. A Bíblia fala que houve labaredas de fogo e houve um som de um vento impetuoso no Pentecostes. Então Deus me coloca e te coloca como combustível, e o Espírito Santo é o comburente. Quando lá Deus fez Adão, e achei muito joia, quem foi a criança que falou Adão e Eva pecaram, né? Acho que foi o Pedro Augusto. Adão e Eva pecaram. Quando Deus fez Adão, ele soprou o fôlego da vida em Adão. Deus colocou o Espírito Santo, Deus colocou o comburente, o oxigênio dentro de nós. A palavra no Novo Testamento para Espírito Santo é pneuma. E o que é pneuma? Senão o ar em movimento, que dá origem à palavra pneumático. Então, eu e você somos o combustível, o Espírito Santo é o comburente. O que faz pegar fogo? Qual que é a faísca? A minha decisão, a minha vontade. Assim como tem muito combustível no carro, tem muito comburente em volta, e não pega fogo, porque não tem faísca, assim tem muito crente. Tem muito crente, Duda, que é combustível, o Espírito Santo está em todo lado, inclusive dentro como comburente. Por que a reação não dá? Porque falta decisão, falta eu falar, eu quero. Falta eu pegar o fósforo e fazer a faísca.
Falta o homem eretos lá pegar as duas pedras e bater uma na outra e sair faísca. Ao contrário disso, uma outra utilidade da tampa, que ao invés de abanar, ela pode abafar. Edgar, uma letrinha muda tudo. Entre, Vivian, abanar e abafar, está a forma como nós vamos viver diante do Pai. Por que quando tem eu não vou entrar nisso, agora que eu falei de gasolina já deu um monte de problema aqui, mas por que tem situações que tem um incêndio, você tem de jogar um cobertor em cima, para fazer o quê? Acabar com o combustível, com o comburente. Então tem um negócio lá em chamas, se você jogar água, alguma coisa, pode aumentar. Qual é uma técnica de apagar o incêndio? Você abafa o fogo. Como que você abafa o fogo? Acabando com o comburente, com o oxigênio. E uma forma de abafar, se tem uma panela que está em chamas, é só se colocar tampa, que aquela chama vai apagar. Porque a hora que consumir o comburente, o oxigênio que estava ali naquela atmosfera, na superfície do líquido em chamas, vai apagar. E querida igreja, tem muitas vezes que ao invés da gente abanar, a gente abafa. Tem muito cristão que a falta de tempo, que a falta de prioridade, que a falta de vida no altar, está abafando o fogo do Espírito. E você fala, o pastor Ramilson prega lá na igreja sobre dom, sobre poder, e a minha vida não desenvolve, o que acontece? Talvez você está abafando. Talvez, Julinho, Valesca, a gente esteja, ao invés de abanar a brasa para limpar a sujeira, porque quando você abana, as coisas do passado que estavam sujando vão embora, as cinzas vão embora, e quando você abana, você joga oxigênio. Nessa comparação, você joga o Espírito Santo, e o Espírito Santo junta com a minha vida, e o fogo acontece. Ao invés disso, a gente abafa. Vira para quem está do lado, se você quiser, enquanto eu bebo água, fala assim, abanar ou abafar? Eis a questão. Seja filosófico assim. Abanar ou abafar, Arthur? Eis a questão. Pastor, como eu sei se eu estou abafando ou abanando? Como eu sei? Eu quero nessa noite olhar para Timóteo e pensar em algumas coisas que Paulo falou para Timóteo e aprender na minha vida e na sua, como aplicá-las. A primeira delas é a questão da autoridade. Entenda o que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo fala assim, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, você recebeu autoridade. Então, Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem, cuida de você, cuida da doutrina, respeita as pessoas e voa, Timóteo, porque Deus é contigo. Em outras palavras, Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, Deus está dando poder, Deus está dando autoridade, não titubeie frente aos problemas da vida. E queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que tem feito o Espírito Santo ser abafado na nossa vida, é a falta de autoridade. Quantas vezes a gente fica com medo do diabo, quantas vezes a gente acha que não vai mexer com alguma coisa. O inimigo só tem autoridade que nós deixamos ele ter. Se Jesus disse em Mateus 28, toda autoridade me foi dada, e eu transfiro a vocês, ide, preguem, façam discípulos, sejam discípulos, toda autoridade está sobre nós. Ele é o Todo-Poderoso, Jesus. Se o inimigo tem autoridade, é porque nós deixamos. Se o diabo tem autoridade para mexer no teu casamento, se o diabo tem autoridade para mexer com os teus filhos, se ele tem autoridade para colocar em você uma tendência pecaminosa, se ele tem autoridade para fazer você insistir e viver uma vida de pecado, é porque eu e você deixamos. A autoridade faz com que a brasa fique acesa.
A autoridade é a forma em que eu estou abanando a brasa para que ela fique cada vez mais forte. E quanto mais o fogo do Espírito estiver na minha vida e na sua, menos o inimigo vai ter espaço. Você crê nisso? Amém? Queridos, a gente vive um tempo hoje que a igreja está se fechando, que a igreja está se voltando para ela mesma. Eu tenho medo de falar nisso e eu ser cancelado. Eu tenho medo de falar isso e contra a ideologia X ou Y. Eu tenho medo de falar isso e perder seguidores. Meu irmão e minha irmã, a autoridade de Deus está sendo relativizada na nossa vida. Se tem uma pessoa na terra que tem autoridade para repreender o mal, somos eu e você. Jesus disse: eu vou fazer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Em outras palavras, a igreja vai ter autoridade para avançar, a igreja vai ter autoridade, Bianca, para repreender o mal, mas hoje a gente tem se fechado, está faltando autoridade. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você precisa ter autoridade, meu filho. Timóteo, você não pode ficar com receio. Você lembra de Davi? Davi era aquele jovem que foi levar comida lá para os irmãos mais velhos, estavam na guerra. Fazia 40 dias que o gigante Golias afrontava o exército de Deus. Fazia 40 dias que o povo se enfileirava para a guerra, os filisteus contra os israelitas, e o filisteu lá, maior de 3 metros e tanto, levantava falando assim: não vamos gastar energia não, apareçam de vocês para lutar comigo nesse duelo, e quem ganhar o povo ganha. 40 dias ninguém dos judeus, ninguém dos israelitas se levantou. E aí Davi chega e fala assim: quem é esse camarada para enfrentar ou afrontar o exército de Deus vivo? E ele pega um estilingue, e ele vai na direção do Golias. Você acha que Davi falou assim: vem, vem, vem? Não, ele falou para Golias. Golias falou assim: hoje ainda as aves vão comer você. Ele falou assim: olha, você vem com espadas e lanças, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi avançou e derrubou o gigante. A autoridade, querida igreja, a autoridade de Deus está sobre mim e sobre você. A palavra de autoridade não vem de um político, não vem de um governador, não que a gente deva ser rebelde, não, mas a autoridade do Supremo, a autoridade do Senhor do Universo está sobre a minha e a sua vida. Então nós não temos o que temer, nós temos de avançar. O grande problema nosso é que a gente fica com medo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? O texto nos diz que Pedro falou: se és tu, manda ir ter contigo. Charlene e Carlos, ele foi. Pedro não ficou colocando o pé para fora, segurando na borda para ver se a água afundava ou não, não. Ele saiu andando, e eu acho que ele andou bastante, porque de longe ele estava confundindo Jesus com um fantasma. E quando Jesus pegou ele pela mão, Jesus estava do lado dele, e ele não estava perto do barco, senão ele segurava do barco. Quando ele afundou, quando ele percebeu o medo ocupando lugar na vida dele. Jesus não tinha medo de tocar nos doentes. Jesus tinha autoridade para repreender o mal. Jesus tinha autoridade para perdoar, para a graça dele transbordar. Querida igreja, a autoridade de Deus está sobre a minha vida e é sobre a tua. Quando Paulo fala assim: Timóteo, abana a brasa, Timóteo, tira a cinza, Timóteo, não deixa que o fogo apague na sua vida. Em outras palavras, exerça a autoridade que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Quem está entendendo isso? Queridos, quantos de nós já tivemos muito mais autoridade espiritual que a gente tem hoje? Quantos de nós já fomos muito mais ousados do que somos hoje? Mas eu já me aposentei, agora a nova geração. Não! O dia que Deus achar que está na hora de parar, e te leva para Ele na glória. Se você está aqui é porque não está na hora de parar ainda. Amém? Abanar ou abafar? Abafar é perder a autoridade e deixar o inimigo nos ridicularizar. Lembra da história de alguns camaradas que foram expulsar um demônio, lá em Atos, em nome de Jesus, que Paulo pregava, sem autoridade, levaram uma coça, levaram uma surra do endemoniado. Eu e você temos autoridade em nome do Senhor Jesus. Vire para quem está do teu lado e fala assim: a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Fale aí, enquanto eu bebo água aqui. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Segundo detalhe, é que Paulo também está destacando para Timóteo a ideia da submissão.
Porque, querida igreja, sabe o que acontece muitas vezes? A gente, por ter autoridade, a gente por achar que Deus nos usa, e por ter ousadia, a gente acaba incorrendo no erro de não ser submisso. E o grande problema que tem abafado o fogo de Deus na nossa vida é a insubmissão. E ser submisso é reconhecer que tem alguém que cuida da gente. Ser submisso é reconhecer que tem alguém com autoridade para nos guardar, nos proteger. Ser submisso é entender que esse alguém nos ama e ele pode mandar que a gente vai obedecer. Ô Leandro, Naira, o problema de hoje em dia é que a nossa obediência é por conveniência. Olha o que o Samuel falou aqui agora, ó, filho da Alexandre e da Juliana, né? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura sacrificada de carneiros. Querida igreja, hoje a gente vive uma crise de insubmissão. Ô Carlota, Valdir, a gente se submete àquilo que é conveniente. Então, ao invés da gente obedecer à autoridade, a gente quer obedecer à ordem que ela está dando. Então, quando Deus manda eu fazer alguma coisa que eu concordo, eu sou submisso. Mas quando Deus manda fazer alguma coisa que eu não concordo, aí eu questiono a autoridade. Então entenda isso, o que tem muitas vezes abafado a brasa, é a nossa insubmissão. E insubmissão pode ser sinônimo de rebeldia. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você foi submisso à sua avó, você foi submisso à sua mãe, às autoridades familiares que Deus constituiu sobre a sua vida. Agora, pela imposição das minhas mãos, você está sendo submisso a mim como autoridade sobre você. Então, Timóteo, abana a brasa, porque você é um cara que se submete à autoridade na sua vida. Timóteo falaria isso para você? Timóteo falaria assim: você é um cara submisso. Agora atente para isso, eu não estou falando de ser subserviente. Subserviência é quando eu obedeço independente de entender o que está sendo mandado. Subserviência chega a ser algo ruim e até uma doença. Submissão é entender que eu estou numa missão junto. Submissão é entender que aquela pessoa sobre a minha vida traz cobertura. Nós tivemos um pastor nessa igreja no passado, que algumas pessoas da igreja, por não gostarem da forma como ele agia, e isso acontece sempre, também tem gente hoje que não gosta do jeito da pastora Isa, tem gente que não gosta do pastor Ramils, de mim eu sei que todo mundo gosta, mas, então, quem deu risada é porque eu não gosto, olha, Berredo, você deu risada, Berredo, eu vi os seus dentes brilhando aqui, mas queridos, sempre vai ter gente que tem o direito de não gostar do nosso jeito, mas nessa época, esse pastor teve muita resistência, e eu não estou defendendo, falando que tudo que ele falava estava certo, mas a igreja, uma parte dela passou a ser insubmissa. E sabe qual que é o problema? A igreja sofreu muito. A igreja perdeu muitos membros, a igreja teve muito problema. Sabe por quê, querido irmão, irmã? Porque a autoridade, ela é de cobertura. Eu só tenho autoridade se houver uma autoridade sobre mim. Quando Pilatos foi falar sobre a autoridade com Jesus, Pilatos falou: você não está me respondendo, você está me fazendo uma desfeita? Pilatos falou assim: eu tenho poder para te soltar ou te matar. Jesus falou: nenhuma autoridade você teria se do alto não viesse sobre você. A minha autoridade é de cobertura. Eu só tenho autoridade porque tem alguém sobre mim, tem uma bispa, tem um colégio episcopal, tem uma estrutura que me sustenta. Tem um pai, uma mãe, tem gente que me cobre, tem um pastor, tem uma pastora, tem um líder que me cobre, que paga um preço por mim. E quando eu não me submeto, pastor, mas é submissão cega? Não, eu não estou falando disso. Você pode questionar o seu líder, você pode em oração falar que talvez pudesse ser diferente. Agora, querido irmão e irmã, se você concluir de fato e de verdade que esse líder não serve para você, não fique insubmisso. Busque em Deus, até se for o caso, para mudar de igreja, para mudar da estrutura, porque existe um livro, John Bevere, que fala a isca de Satanás. E a isca do inimigo, para nos prender e nos fisgar, é a rebeldia, é a insubmissão.
A igreja metodista, você sabe, é uma igreja extremamente democrática, participativa, os novos membros estão aprendendo, é conciliar, tudo é decidido de forma democrática, de forma participativa. Deus usa a multidão de conselhos para dar direção para a igreja, glória a Deus por isso, mas isso não quer dizer que não exista autoridade na igreja, que a gente precisa se submeter a ela. Isso não quer dizer que eu posso ser rebelde sem causa. Quantos filhos são rebeldes sem causa? Ah, mas o meu pai é de outra geração. É mesmo. Se ele não fosse de outra geração, ele seria seu irmão da mesma geração, ele é seu pai, é sua mãe. Então nós precisamos entender que Deus estabeleceu um processo de se submeter, e eu me submeto para ser protegido, eu me submeto para alguém maior cuidar de mim. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, sabe como que se abana a brasa? Você abana a brasa se submetendo. Você abana a brasa, entendendo que quem está sobre você vai prestar contas. Que quem está sobre você, seja pai ou mãe, seja cônjuge, quem está sobre você, autoridade eclesiástica, vai prestar contas. E se der errado, se a pessoa estiver fazendo errado, quem vai se arder não é você, essa pessoa. Ah, mas é para ser cego? Não, Carol, não é cegueira. É consciência de que quem está sobre mim, a começar de Deus, o mais importante, cuida de mim, e eu não obedeço o que Deus, as ordens de Deus, eu obedeço o Deus que dá ordens. Entende a diferença? Porque se eu obedeço às ordens de Deus, pode chegar um momento que eu não queira aquela ordem, mas se eu obedeço Deus, independente da situação, a ordem dele vai prevalecer. Você é uma pessoa submissa? Eu luto muito contra isso, para a minha insubmissão, porque às vezes eu acho que eu sou o dono da razão, às vezes eu acho que a minha experiência, o meu tempo de pastorado, quase 30 anos, me dá a garantia de eu estar sempre certo, e isso me faz ser, muitas vezes, correr o risco de ser insubmisso. Querida igreja, eu abano a brasa, quando eu reconheço que tem alguém sobre mim que cuida de mim, e eu fico protegido debaixo dele. Lembra de quando o povo estava atravessando o deserto? Durante o dia tinha uma sombra, e durante a noite tinha uma coluna de fogo. Eles eram obrigados a ficar acampado o tempo determinado pelo mover da coluna e da nuvem? Não! Tinha vez que eles acabavam de montar acampamento. Tinha acabado de montar acampamento, estava pronto para descansar, a nuvem movia. E eles falavam: Deus, acabamos de parar para descansar. Tinha vez que eles estavam morrendo de pressa de seguir viagem, estava perto de um lugar que era bom, e a nuvem não se movia. Tinha liberdade para sair debaixo da nuvem? Tinha. Mas debaixo da nuvem morria de calor. Longe, se saísse debaixo da nuvem, morria de calor. Longe da coluna de fogo, morria de frio. Submissão é garantia do cuidado de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Então a primeira coisa, como que eu abano a brasa? Autoridade. Segunda coisa, como que eu abano a brasa? Submissão. Terceira coisa, como que eu abano a brasa? O apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, eu estou terminando a minha carreira, eu estou prestes a ser oferecido como libação, e eu impus as minhas mãos sobre você para que você continue o meu legado. A imposição de mãos de Paulo era uma transferência da missão. Quanta coisa Paulo tinha, que com a morte dele ia se perder. Mas o que Paulo fez? Ao transferir, impondo as mãos, o ministério de Paulo continuava no ministério de Timóteo. Quando hoje eu preparo um líder, quando hoje eu discipulo um líder, uma líder, e eu cuido, e eu transfiro o meu conhecimento, eu transfiro da unção de Deus da minha vida sobre aquela vida, está havendo uma continuidade. Hoje de manhã Deus usou o pastor Ramilson poderosamente, a partir da experiência do Uriel, que Uriel aprendeu que ele é um ser finito, mas que ele se torna infinito na medida que vai, não foi isso, pastor? Vai passando. Querida igreja, quando o que Deus me dá para em mim, eu abafei. Quando o que Deus me dá, eu não retenho e eu transfiro, a obra continua. Eu vou citar um caso aqui, sem citar alguns nomes. Quando o pastor Tiago Amaral veio para cá em 2013, um pastor muito experiente, amado,
vendo a forma como eu me relacionava com o pastor Tiago, esse pastor disse assim, ó, você tem que tomar cuidado. E não foi só esse pastor não, pessoas também próximas de mim falaram assim, Ednei, você está assim, se abrindo muito, você está contando tudo, você está deixando tudo muito transparente, mais ou menos assim, mantenha uma reserva. Eu falei, não, tudo que Deus tem me dado não é para mim, é para eu levar para frente. E hoje o pastor Tiago está lá em Presidente Epitácio, desenvolvendo um ministério abençoado, porque ele decidiu aprender e colocar em prática. Se eu tivesse retido, talvez Deus levantasse outras pessoas para ensiná-lo, mas não haveria continuidade. Às vezes eu na minha profissão, às vezes eu na minha família, eu fico com medo de perder a posição, eu fico com medo de perder o conhecimento que eu tenho, e eu retenho, e eu seguro. Querido, não, o apóstolo Paulo, tudo que ele tinha, ele impunha as mãos e ele transferia, e a obra continuou. Então quando eu seguro o que Deus me deu para mim, com medo de perder, eu estou abafando. Mas quando eu imponho as mãos sobre um líder, quando eu falo para a pessoa aquilo que serviu de experiência para mim, para que aquela pessoa aprenda em cima dos meus erros, que isso é sabedoria, eu estou abanando, estou tirando as cinzas e estou fazendo a obra do Senhor continuar. Essa igreja, eu louvo a Deus pelos 80 anos dessa igreja. Essa igreja que começou lá em 1942, se os primeiros homens e mulheres, as primeiras famílias que chegaram aqui, se eles não tivessem imposto as mãos sobre as suas gerações, sobre os outros membros da igreja, talvez a igreja não tivesse durado até o ano de 1950. Mas é porque sempre essa igreja quis transferir o legado, não quis guardar para si. Você já ouviu falando, eu vou repetir, qual é a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? Ficam ambos na região de Israel, o Rio Jordão começa lá na região do Líbano, ele desce do norte de Israel, vai descendo, forma o Mar da Galileia, por isso o Mar da Galileia é uma represa natural de água doce, e aí ele sai, e lá embaixo, perto do Egito, forma o Mar Morto, e o Mar Morto tem uma concentração de sal tão grande, que não existe vida, tem tanto sal no Mar Morto, que o mar não consegue ter vida nenhuma, não tem peixe, não tem nada. Por que que chama Mar Morto? Porque a água chega lá, e ela não vai para outro lugar. A mesma água que chega no Mar da Galileia, que é um mar riquíssimo em vida, em peixes, no Mar Morto, ela é morte. Por quê? Porque o Mar da Galileia recebe e não retém. Manda para frente. O Mar Morto recebe e seca. E retém. O Mar da Galileia abana, abraça. O Mar Morto abafa, abraça. Que tipo de ministério é o meu e o seu? O que você tem transferido para os seus filhos, para as suas filhas? Que exemplo você tem deixado para a sua futura geração? Que tipo de líder eu e você somos nesta igreja? Nós somos homens e mulheres que estão cobertos de cinzas. Como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Tem muita gente que está morno, tem muita gente que está apagando. E eu queria convidar você a pensar nisso. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho. O Ministério de Louvor vai nos conduzir nesse momento. E eu quero que você pense nesses 3 aspectos do abanar, abraça, do soprar, o fôlego de vida, o oxigênio, o Espírito Santo. Pastor, o combustível sou eu, o comburente é o Espírito Santo. Quando que o combustível e o comburente vão se juntar e vai pegar um fogo maravilhoso na minha vida? Quando eu quiser. A minha decisão é a faísca. A minha decisão é o que faz a obra acontecer. Deus tem nos dado poder. Deus tem nos dado dons. Mas eu preciso a decisão de querer isso para a minha vida. Quando eu exerço autoridade, quando eu me submeto à autoridade, quando eu imponho as mãos e transfiro aquilo que Deus está me dando,
Quando eu falo como o apóstolo Pedro falou para aquele aleijado na porta do templo: eu não tenho nem prata e nem ouro, por isso eu não dou o que eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E meu irmão e minha irmã, quando eu transfiro aquilo que Deus está me dando, quando eu não retenho a bênção, quando o meu dinheiro é instrumento para abençoar vidas, quando o meu tempo eu não retenho, mas eu abençoo vidas, quando a minha profissão não é exclusiva para eu ficar rico, mas é para eu abençoar vidas, quando eu imponho as minhas mãos para transferir amor, quando eu imponho as minhas mãos para transferir dons, quando eu vivo submisso à autoridade que Deus é na minha vida, e quando eu exerço essa autoridade, aí a brasa vai ser abanada, aí as cinzas vão ser dissipadas, e aí o fogo do Senhor vai queimar. Paulo estava falando para Timóteo, e eu estou falando para mim mesmo e para você. A questão não é se você abandonou a fé, a questão não é se você desistiu do evangelho, mas a questão é que o fogo está apagando. A questão é que os dons estão ficando obsoletos. A questão é que a minha vida e a sua está vivendo um marasmo, e aquele primeiro amor que era aquela fogueira acesa, aquele primeiro amor que fazia as coisas acontecerem, está enfraquecendo, está sendo abafado. Querida igreja, não deixa o pecado abafar o fogo de Deus na sua vida. Não deixa com que situações contrárias a Deus abafem aquilo que Ele tem para você. Nessa noite eu quero ter um tempo no altar, nessa noite eu quero ter um tempo na presença do Senhor. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Olha para o teu coração, olha para a tua vida. Eu estou olhando para a minha. Oh Deus, pensa nisso, querida igreja. Lembra daquele tempo que você vivia em chamas, que as pessoas chegavam perto e eram abençoadas, você exercia dons espirituais. Lembra daquele tempo que falar de igreja era alegrar o seu coração. Lembra daquele tempo que falar de célula, falar de ministério, era você ser sempre o primeiro a dizer: eis-me aqui. Lembra daquele tempo que ler a Bíblia, passar a noite orando, ir para o monte, buscar dons espirituais, isso fazia parte do seu DNA. Pastor, nunca foi assim. Por que não? Pode ser. Se já foi, pode voltar a ser. Se nunca foi, está na hora de ser. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu te admoesto. Timóteo, eu te exorto. Você é meu filho amado, eu te amo. Mas a sua vida está correndo um risco desta mornidão ser vomitada da minha boca. Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Você não perdeu, Timóteo. Reaviva. As cinzas estão cobrindo, as consequências do pecado estão atrapalhando. Timóteo, o Espírito Santo, o oxigênio, o comburente está aqui, Timóteo. Basta você querer. Você, a sua vida é o combustível, o Espírito Santo é o comburente, a sua decisão é o start, a sua decisão é a faísca. A sua decisão, que eu não posso tomar por você, é o que vai fazer o fogo descer, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, aquilo que eu entendi ser a tua palavra, eu procurei transmitir. Agora, Deus, completa a obra e direciona cada vida para o centro do teu querer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, numa decisão de mudar de postura, numa decisão de sair da zona de conforto. Fique em pé aí no seu lugar, enquanto o ministério ministra o coração do Pai. Deus habita no meio dos louvores. Se você quiser bater a pedra aí e sair faísca, é a decisão de falar: Deus, faz tudo de novo. Deus, faz coisas que eu sei que o Senhor pode, mas eu nunca senti na minha vida.
Deus, derrama do teu poder, do teu Espírito, Pai. Me dá dons, Deus. Faz a tua obra acontecer na minha vida, Pai. Se você quiser, o altar é um bom lugar para isso. O altar é o lugar onde a faísca não vai se perder. O altar é o lugar onde a faísca não vai apagar. Mas é a sua decisão. É a sua decisão de vencer o mal, de vencer o pecado, de abanar a brasa para que o Espírito Santo venha.